Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Pessoal, Bom antes dia. da gente iniciar a aula, eu tenho aqui alguns recadinhos, tá? Eu já enviei aqui para a equipe da ESA, tá? Os materiais, tá? Então, eles vão receber no e-mail às 11 horas. Eu já programei aqui. Então, no final da nossa aula, a equipe já vai estar com os materiais. Então, quais materiais que eu separei aqui para vocês? O relatório da CPI das pirâmides financeiras, porque é algo que a gente está abordando. Então, lá vocês vão ter ele completo lá. Todos os materiais, tá? Então, ele tá. Eu coloquei tudo em um arquivo só, tá? Então, coloquei os materiais das nossas 4 aulas e também coloquei a questão de ontem sobre a quebra de sigilo de dados coletivos, tá? O parecer do IBCCRIM. Foram esses os materiais que eu enviei para a equipe. E aí, depois que acabar o curso, vocês vão ter acesso ao material. E aí, vocês revisem, tá? O conteúdo para marcar o questionário. Lembrando que o questionário eu coloquei 30 perguntas de verdadeiro ou falso, tá? Tá bem tranquilo, então se você assistiu a aula, leu o material, vocês vão conseguir fazer. Então, fez o questionário, aí vocês vão ter a emissão do certificado do curso, tá? Então, é isso sobre a emissão do certificado. Qualquer dúvida sobre essa questão, pessoal, de envio de material, de certificado, vocês precisam verificar aí com o suporte da ESA, tá? Então, essa parte aí já é administrativa, já é com o pessoal. Mas eu já estou informando para vocês que eles vão receber às 11 horas, então tá tudo certo sobre essa questão de material, beleza? Outro ponto aqui, antes da gente iniciar oficialmente, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, pessoal. Então, gostaria aí de parabenizar todas as mulheres presentes. Um feliz nosso dia, né? Que a gente continua firme na luta, que a gente consiga aí todo dia compreender que a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser. Não é fácil, né? Mas é muito gratificante estar aqui hoje, né? Finalizando esse curso com vocês. Então, é muito tranquilo. Eu gosto de estar aqui com vocês. Então, feliz nosso dia, tá? Então, não poderia deixar de passar em branco. Outro ponto aqui, tô olhando aqui no chat. Como que faz as questões? Pessoal, quando vocês finalizarem o curso aqui, eu não sei se já vai abrir hoje ou se demora alguns dias para abrir, mas vocês vão ter algumas perguntas para responder, tá? Aí é dentro da plataforma mesmo de acesso de vocês, na área aí do aluno. E aí vai ter a pergunta para você clicar em verdadeiro ou falso, tá? São 30 questões. Na hora que você finaliza as perguntas, né? Você recebe o emissão de certificado, tá bom? Então, basicamente é isso. As questões aí, o questionário vai estar aí na plataforma de acesso, tá bom? Então é isso, vamos já começar a aula e ao final da aula eu falo de novo sobre essa questão do material e do questionário, porque só tem 14 presentes, tá? Então é isso. Pode começar a falar dos anjos. Antes da doutora Bruna iniciar a aula, gente, eu gostaria também de deixar aqui os parabéns pelo Dia da Mulher. Nós estamos falando aqui numa turma de direito criminal, então, especialmente vocês, advogadas, criminalistas, infelizmente é um ambiente que normalmente ele é dominado por homens, né? Então, delegacia de polícia, sistema penitenciário, o poder judiciário como um todo. Acredito que essa representatividade ela tem que reduzir, tá bom? Então, sigam firmes, eu admiro demais mulheres criminalistas e todo tipo de mulher. Sou dominado por uma família totalmente feminina e sei a força que vocês possuem, e nós homens aí precisamos de vocês para tudo, né? Somos ainda muito frágeis, na verdade o sexo frágil é o masculino, não é o feminino. Então, parabéns pelo dia. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco de compliance, vamos citar um pouco sobre a investigação defensiva novamente. Foi um ponto que vocês frisaram demais, gostaram bastante, então nós vamos trazer novos exemplos. E vamos falar também sobre a questão midiática do advogado, essa atuação na mídia. Ontem eu quero até agradecer essa janela, que eu saí um pouco mais cedo, exatamente para esse tipo de questão. Vou disponibilizar a íntegra dessa entrevista que eu dei ontem ao vivo no STF, e é esse ponto que nós vamos traçar, esse ponto que nós vamos falar aqui para vocês. Essa exposição do advogado, ela pode ser
muito positiva no quesito autoridade ou ela pode ser negativa. Então, nós vamos explicar como vocês devem realizar esse tipo de exposição e também falar um pouco sobre a questão da responsabilidade do digital influencer, né, que é uma questão que também ela vem crescendo muito com o advento das redes sociais. E é isso, estão questionando o link da chamada, quem encaminha, gente, é o pessoal da ESA, eu acho que não encaminhou ainda, mas deve encaminhar a qualquer momento, e vamos iniciar aí pela doutora Bruna o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento do material da aula de hoje, tá? Então, hoje realmente a gente vai focar nessa questão digital influencer, principalmente sobre divulgação de rifas, de jogos, qual que é a penalidade, tem como aquela pessoa ali que está divulgando verificar a idoneidade daquela empresa, quem é o contratante, como que vai funcionar? Então, assim, a gente vai sempre. Eu acho assim que todas as aulas a gente sempre está abordando aí, né, a questão do provimento 188, porque ele está interligado com tudo. Então, aqui no final, a gente vai falar um pouquinho sobre compliance. O dos Anjos já teve experiência com compliance também. Eu faço compliance, só que em outra área, e eu vou explicar para vocês. E aí a gente também aborda sobre essa questão da mídia, né? Porque, igual o dos Anjos falou, eu acho que é o jogo de cintura, né? Pode ser muito bom, mas se você vacilar também, é umas coisas assim, não tem volta, sabe? Não é, ai, dá para ir. Não, você tem que saber, você tem que ter realmente domínio, técnica e saber o que falar, como falar, porque essas questões, pessoal, por exemplo, lavagem de dinheiro, pirâmide financeira, digital influencer, tudo tem repercussão. Tudo tem repercussão. Então, a gente vai abordar essa história, por exemplo, do tigrinho, né? Do jogo do tigrinho. Olha aí, na época que aconteceu, que o Fantástico liberou a entrevista, na internet só se falava disso, né? Só se falava disso. E aí, como que até você pode ofertar um serviço, como que você pode também colocar isso como uma expertise sua? Então, assim, a gente vai também abordar um pouquinho desses assuntos hoje, para justamente a gente compreender qual que é o cenário que a gente está, o que a gente já avançou e o que tem para avançar, e principalmente como vai ser a sua postura nessas demandas, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal. Tá compartilhando, né, pessoal? A responsabilidade do digital influencer. Olha aqui, eu vou citar de novo, gente, a CPI das pirâmides financeiras. Por quê? A CPI, pessoal, no material que eu compartilhei com vocês, ao final vai ter vários anexos, tá? E aí, eu trouxe aqui para vocês os principais anexos. Por exemplo, são questões que eles discutiram ali e falaram: olha, é muito importante a gente verificar essas questões. Então, por exemplo, projeto de lei para aprimorar a legislação penal em relação à obtenção de ganhos ilícitos através de processos fraudulentos. Projeto de lei para aprimorar a legislação em relação aos prestadores de serviços de ativos virtuais. Projeto de lei para aprimorar a legislação em relação à publicidade de criptoativos por influenciadores digitais. Projeto de lei para aprimorar a legislação em relação aos programas de milhagem de empresas do setor aéreo. Eu vou ler todos os anexos para depois parar o compartilhamento e explicar para vocês, tá? Mas aqui a gente já tem diversas questões aqui, olha. A gente falou de criptoativos, programas de milhagem, então companhias aéreas, tá? Eu vou falar, por exemplo, da 123 Milhas, que inclusive a 123 Milhas, ela foi ouvida, né? Os responsáveis foram ouvidos aí na CPI, tá? Então, assim, teve indicação para que a Receita Federal do Brasil adote providências para aprimorar o arcabouço normativo de criptoeconomia e aumentar a arrecadação tributária. Indicação para que o Banco Central do Brasil adote providências relacionadas aos fatos investigados pela CPI. Indicação para que a Comissão de Valores Imobiliários adote providências relacionadas aos fatos investigados pela CPI. Ou seja, a gente já até comentou sobre o papel da CVM, né? E olha aqui, está tendo indicações para que ela realmente ali adote melhores estratégias sobre as questões tratadas na CPI. Indicação para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, adote providências relacionadas aos fatos investigados pela CPI.
Indicação para que a Secretaria Nacional do Consumidor adote providências relacionadas aos fatos investigados. Agência Nacional de Proteção de Dados, olha aí, adote providências relacionadas aos fatos investigados. Então, aqui a gente também trabalha com essa questão de LGPD. Indicação para que a Comissão de Valores Mobiliários e a Agência Nacional de Aviação Civil disciplinem a divulgação de informações sobre programas de milhagem por companhias aéreas. Novamente, as milhas aqui. E aí, pessoal, antes de ir para a questão de digital influencer, olha essa questão aqui. Teve a CPI, então ouviu diversas pessoas, analisou diversas já investigações em andamento com foco de criptoativos, ouviram profissionais da área, teve ali audiências públicas para entender qual que é o cenário que a gente está vivendo, e aí, ao final, fizeram aí projetos de lei, né? E aqui, pessoal, na hora que vocês lerem a CPI, o relatório, acho que tem umas 500 páginas. Não se assustem, mas são coisas valiosas que você vai conseguir ali extrair. Então, por exemplo, vou parar de compartilhar a tela aqui, pessoal, para a gente conversar um pouquinho. Então, por exemplo, às vezes tô falando assim, nossa, mas 500 páginas. Você não precisa ler as 500 de uma vez, né, pessoal? Mas olha aqui, lá mesmo, tá, por exemplo, pegam as pessoas ali, o interrogatório. E aí começam a fazer um interrogatório. E aí alguns já estão presos, tá? Porque já teve outras operações envolvendo criptoativos. E outras pessoas estão em liberdade. Então aí você consegue ver quais foram as perguntas feitas, quais são as respostas, e muitas delas, pessoal, as respostas elas são confusas, elas não têm uma ordem cronológica, e aí é interessante você ver que na hora que os deputados estão fazendo as perguntas, ficam assim, ué, mas a ordem não está batendo aqui. E aí começam a questionar assuntos técnicos e eles não sabem. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que realmente hoje, quando a questão que a gente fala de criptoativos, existe aí a lei, mas ela ainda é muito embrionária, ela é muito recente, então precisa ainda ter avanços, né? É importante a gente observar qual que é o reflexo disso, porque a própria Comissão de Valores Imobiliários, o próprio Banco Central, tem também retrocessos nessa questão de investigação, de repasse de dados. Então, a CPI o tempo todo está falando, olha, vocês precisam investigar melhor isso aqui. Então, por exemplo, aquela empresa que, uma exchange, ela é autorizada a prestar serviço aqui no Brasil? Não, não é. Então, por que? Vocês já sabem que ela não é. Já advertiram essa empresa. Por que ainda está continuando? Então, a gente precisa de celeridade nesse processo aqui. Então, assim, tem vários desdobramentos. E um dos pontos aí dessa CPI foi a questão de companhia aérea, tá, pessoal? Nessa parte aí de milhas. Então, a gente sabe que teve aí o caso da 123 milhas. E aí, eles chamaram ali os proprietários para falar o que aconteceu, né? Para investigar. E aí também teve reflexo disso, tá? Então, no decorrer do interrogatório, tem várias partes também de recomendação sobre isso. Por quê? No desfecho, eles entendem que realmente essa questão de criptoativos está bombando, já existe, mas a gente precisa aí criar leis, a gente precisa criar ali realmente uma estrutura para investigar e também fazer a prevenção, né? Então, vai ali abordar as principais vítimas. Então, assim, vamos analisar quem era o perfil dessas vítimas. E muitas das vezes são pessoas que não têm o conhecimento, né? Então, acreditam, por exemplo, quando você vai investir numa exchange, acreditam em lucros exorbitantes, aquele lucro que não é comum se você for investir o dinheiro ali num banco normal, né? Então, assim, tem várias questões aí para serem estudadas. Então, a CPI, ao final, faz projeto de lei ali, propõe, né, projeto de lei, para que tenha essa melhor estrutura na justiça como um todo. E também eu quero que vocês comecem a pensar que não é somente no criminal, tá? Então, primeiro a gente começa nessa questão de consumidor, por exemplo, porque aqui mexe como um todo. Lembra que na aula de criptoativos eu falei para vocês que
Se a gente não regulamenta esse cenário, causa o quê? Desconfiança também da população. Porque se a pessoa não tem conhecimento ali sobre uma educação financeira, sobre essa questão de investimento, acaba também perdendo questões de economia. Então, a economia ela fica prejudicada. Por quê? Se aquele indivíduo não tem conhecimento de fato sobre isso, acaba que ele também não investe o dinheiro nele, por exemplo, em criptoativos, porque tem muito receio, e aí também prejudica a economia. Então, isso, pessoal, não é um assunto que a gente encerra hoje, não é um assunto que a gente vai falar, nossa, já tem uma resposta cravada. Não, porque são assuntos que vão ser debatidos ainda, tá? Então, essa questão de digital influencer, ela é recente, isso existe. Toda hora que a gente pega o celular e entra ali, sempre tem alguém fazendo algum tipo de publicidade. Então, a questão de hoje é até que ponto essa publicidade é lícita e a qual ponto que essa publicidade fica ilícita. E aí, no meio do caminho, vem a pergunta: tem formas de prevenir? Tem formas daquele digital influencer saber que aquela empresa não é idônea? Tem formas, a gente vai estudar sobre isso. E uma das formas é o uso da investigação defensiva, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês novamente para a gente já abordar sobre essa questão do projeto de lei, tá? O que ficou aqui sobre essa questão do digital influencer, tá? Então, fizeram o projeto de lei aí para quê? Para aprimorar a legislação em relação à publicidade de criptoativos por influenciadores digitais. Então, aí, a CPI destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem, né, gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos aí de 2019 e 2022. Então, praticamente, pessoal, a CPI veio para investigar o quê? Operações fraudulentas sofisticadas nas empresas, com as empresas aí que vendiam serviço de criptomoedas, tá? Nos anos aí de 2019 e 2022. E aí, dispõe esse projeto de lei sobre a contratação de influenciadores digitais para qualquer tipo de ação publicidade relativa a ativos virtuais. Então, quais são aqui as recomendações e propostas? Para efeitos dessa lei, considera influenciador qualquer pessoa natural ou jurídica que tenha mais de 20 mil seguidores no conjunto de suas redes sociais. Então, aqui já falou, já classificou quem seria um influenciador e já colocou também a questão de limite de seguidores. Então, que tenha mais de 20 mil, tá? Então, tem mais de 20 mil seguidores, aqui é considerado um influenciador. Ativos virtuais, vocês já precisam nessa lei que a gente já comentou também. Relações contratuais onerosas. São relações em que as partes estabelecem entre si benefícios e vantagens. Benefícios ou vantagens é qualquer recurso, contraprestação ou vantagem direta, indireta, que o influenciador obtenha em razão de sua relação contratual com seu contratante, envolvendo ou não contraprestação em pecúnia. Então, aqui, pessoal, nesse primeiro momento, o projeto de lei vem para caracterizar, conceituar algumas questões. Primeiro ponto, quem é considerado influenciador? O que é ativo virtual? O que é uma relação contratual onerosa? Então, nesse primeiro momento, é para caracterizar, para falar, olha, quem que está incluso aqui nesse projeto de lei? Produtos e serviços, qualquer produto e serviço relacionados a ativos virtuais. Então, aqui é específico a ativos virtuais, tá? A relação contratual onerosa entre influenciador e seu contratante deve ser divulgada por meio de aviso, de forma clara e facilmente visível em todas as manifestações do influenciador a respeito dos produtos ou serviços anunciados. Então, esse artigo 3º está falando como que o influenciador ele deve ali fazer a divulgação do serviço. Ou seja, precisa sempre ser avisado de forma clara, de fácil entendimento, tá? Todo mundo ali que tá, então, consumidor, na hora que ele entrar ali, por exemplo, numa rede social e verificar aquela publicidade, precisa estar sempre de forma clara que
em que aquele digital influencer está divulgando um ativo virtual. O contratante de influenciadores para os anúncios e propagandas de que trata essa lei deverão disponibilizar no site eletrônico, né, a relação de todos os influenciadores contratados nos últimos 5 anos, inclusive daqueles contratados por meio de intermediários. E isso, artigo 4º, por quê? Deu muita bagunça. Se você acompanhar ali o relatório da CPI, pessoal, vocês vão ver que diversas vezes vai estar sempre o quê? Pessoas que fizeram a intermediação, tá? Então, esse artigo 4 é importante porque vai colocar limites ali no contratante. O que é o ideal aqui? A gente vai falar mais para frente. Mas é ter um contrato que vai estar o nome de todas as partes envolvidas. Então, se vai ter um intermediário, beleza, vamos pôr o nome aqui do intermediário no contrato também. Então, isso é para facilitar a investigação e deixar claro quem são os envolvidos nessa relação, tá? Quem são os profissionais que estão nessa relação? Então, aqui o contratante ele tem as obrigações e uma das obrigações é deixar aí de uma forma transparente todos os influenciadores contratados nos últimos 5 anos, tá? Para deixar realmente essa questão de transparência, tá? De idoneidade. A relação entre o influenciador e seu contratante deve ser disciplinada por contrato escrito. Então, foi o que eu acabei de dizer. Contrato, tá? Não é aquela coisa, um WhatsApp aqui. Não, é um contrato. Eu quero que nesse contrato tenha a qualificação de todos os envolvidos, todos os detalhes, como que vai ser feito esse pagamento, na conta de quem, tudo, gente, todas as informações. Por quê? Para dar também segurança jurídica, tá? Segurança jurídica aí para as partes envolvidas. O contrato entre o influenciador e o seu contratante deve conter, olha aqui, descrição detalhada do escopo e do tipo de publicidade a ser feita, obrigação do influenciador digital de agir com boa fé e diligência em relação aos destinatários da publicidade, então em relação ao público, ao consumidor, né? Número de inserções a serem feitas nas mídias sociais e sua periodicidade, descrição da remuneração do influenciador e qualquer outro benefício e vantagem por ele recebida, qual que é a vigência do contrato. Então, parando aqui para ler esse parágrafo único, a gente percebe a primeiro momento que é um contrato simples, né? O simples que eu falo que é um contrato que a gente já tem na nossa cabeça, com a nossa experiência, quando a gente vai lá comprar um imóvel. Não vem tudo detalhado? Não vem ali a qualificação das partes? Pois é, não tem a forma de pagamento? Quando você fecha um contrato com o seu cliente, não tem também todos os dados, como que vai ser feito, o que está incluso, o que não está tudo certo? Pois é, aqui a proposta aqui do projeto de lei é justamente isso, gente, ó, contrato escrito com os detalhes. E esses detalhes é justamente para isso, gente, olha, para verificar, para dar transparência, para dar segurança jurídica. Então, aqui sempre fala sobre essas questões. O que é o contrato? Como que vai ser feito? O que está incluso? Que matéria que vai ser divulgada? Como que vai ser divulgado? Vai ser divulgado somente em uma rede social? Vai usar ali o tráfego pago? Não vai? Como que vai funcionar? Tem intermediário? Não tem? E aí, volta a dizer, gente, é que todos os dados ali naquele contrato, tá? E aí, os contratantes, eles devem armazenar por, no mínimo, 5 anos, contados do fim da sua vigência, os instrumentos contratuais referentes à contratação dos influenciadores digitais e toda a publicidade produzida que seja objeto do contrato firmado. Então, aqui, os contratantes, eles devem, referente a essa questão de contratação, devem guardar aí todas as provas por um período mínimo de 5 anos, tá? E se o conteúdo a ser divulgado na publicidade exige autorização, certificações da regulação ou autorregulação vigente, o contratante deverá garantir que os influenciadores digitais contratados possuam as devidas certificações necessárias. Essa lei entra em vigor aí na data da sua publicação. E o porquê dessa questão do projeto de lei? O que acontece, pessoal? Qual foi a justificação, né? Ao longo aí do trabalho da CPI, constataram que muitos criminosos que organizaram pirâmides financeiras
se valeram da contratação de influenciadores digitais para atrair vítimas para os seus golpes. Então, contudo, né, quando foi avançando aí nas investigações sobre o tipo de relação mantida entre o influenciador e seu contratante, observaram que muitas vezes ela é marcada pela opacidade. E isso dificulta a apuração da eventual responsabilidade das celebridades que convencem seus seguidores a entrar em um golpe financeiro. E aqui no decorrer da CPI, pessoal, quando vocês forem ler, vocês vão ver muito sobre essa questão dos intermediadores, tá? Tem muito isso, e a maioria não tem contrato, e quando tem um contrato é uma coisa muito simples, assim, é um contrato muito pobre nas cláusulas, não dá muito detalhes, é muito obscuro. Então, assim, a questão de ter um contrato é justamente isso, para dar segurança jurídica para as partes e tá as coisas esclarecidas, porque a justiça ela quer entender como que tá aquilo ali. Quem é o contratante, como que foi isso, qual foi o pagamento, onde que foi esse dinheiro, ter todas essas questões, vai ser dinheiro em espécie que a gente está acostumado, ou vai envolver um ativo virtual, que ativo é esse, tem por alguma exchange, o pagamento ali, né, o envio da moeda, vai ser por uma exchange, ou então vai ser na própria carteira do influenciador digital. Então, eles querem detalhes de como vai ser essa relação. E aí, o presente projeto de lei busca o quê? Jogar luz sobre a relação entre influenciador e aqueles que os contratam para qualquer anúncio ou publicidade relacionada a ativos virtuais. Então, assim, quais são os objetivos, né? Aumenta o risco reputacional dos influenciadores, com a necessidade de elaboração e guarda de um contrato escrito do qual ele é parte e com a obrigação de seus nomes serem publicados pelos seus respectivos contratantes, os influenciadores terão prejuízo para sua reputação caso alguns dos seus contratantes estejam envolvidos em pirâmide financeira e fraudes semelhantes. Então, aqui, gente, é sempre essa questão, ó, contrato escrito, tá? E aí já veio para a parte da questão de reputação do digital influencer, porque, olha, se der problema, então você também tá no rolo junto e a sua imagem ela vai ser prejudicada. E aí a CPI fala, né, que incentiva os influenciadores a serem mais prudentes ao analisar a proposta de contratação para publicidade de ativos virtuais e serviços relacionados. E essa parte é importante, olha aqui, ó, serem mais prudentes. Por quê? Hoje, pessoal, eu falo que no Brasil não é comum contratar advogado na questão de preventivo. Por quê? Ninguém acorda feliz, super sorridente, e fala: nossa, hoje eu vou contratar advogado criminalista, nossa, que bom. Não, ninguém faz isso. Você contrata advogado na hora da morte, amém. E aí você fala: meu Deus do céu, já vem com aquele pepino lá para o advogado resolver. Então, aqui a gente não tem essa cultura preventiva. E a maior parte dos casos o digital influencer, ele às vezes não tem nem CNPJ, ele nem declara imposto de renda, não faz contratos e segue o rolo. Então, o negócio fechei essa publicidade, dinheiro caiu na conta, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quem te pagou? Como que foi? Ah, não, tá aqui na conversa de WhatsApp. Então, não teve aí nenhum cuidado, nenhuma cautela para verificar a idoneidade moral daquela empresa. Não tiveram isso. Então, assim, aqui a gente sempre pensa que precisa sim compreender, precisa entender que é uma relação, tá? É uma relação. O digital influencer, ele tem uma reputação para ser sedimentada, tá? Ela precisa ser preservada, mas também não pode ser feito aí de qualquer forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, de elaborar um contrato, por exemplo, isso aí, pessoal, às vezes nem o digital grande está fazendo isso. Imagina aquele que está começando, aquele de início, né? Então é importante ter essa cultura. E a CPI já vem falando: olha, seja mais prudente, não aceita aí qualquer coisa, porque, né, tudo aí tem responsabilidade também. Então, essa questão é justamente isso: contrato, verificar quem foi o contratante, se houve intermediário, o que está incluso nisso, que publicidade é essa, tá? E aí colocar naquela parte lá que o contratante vai colocar ali no site de uma forma transparente quais são os digital influencer contratados
e quais tipos de serviço eles prestaram, tá? E aí, depois a gente fala também sobre a elaboração de documentos formais, especialmente um contrato com conteúdo determinado em lei, fará com que eventuais investigações sobre a participação de influenciadores em esquemas de pirâmides tenham mais subsídios, ou seja, gente, mais força probatória, mais informações, mais dados, tá? A questão do contrato é basicamente isso, gente. Quem está envolvido nisso aqui, tá? Vamos ter um contrato para formalizar, para dar segurança, mas a gente também precisa saber que quem está envolvido, tá? Para a gente ter já começar de uma parte de ter dados ali para a investigação. Para essa investigação ter provas robustas, tá? Porque aí, se você pegar ali os depoimentos, foi muito disso, era muito, ai, eu não sei, ou ai, quem entrava em contato comigo era o João. Aí na hora que você ia ver, o João era um intermediário. Mas aí usava a imagem dele para outra coisa. Então era um rolo que aí, até para separar, eu acho que a palavra certa é assim, é individualizar. Individualizar a conduta de cada um, da forma que foi desenvolvida, foi muito difícil, justamente porque não tinha questão de contrato e não tinha essa questão de transparência na relação ali, tá? Na relação contratual. Então, quando a gente fala que aquela investigação ela precisa ter mais provas, ter uma questão de provas robustas, é justamente isso, tá? Para verificar mesmo a responsabilização e a individualização de cada um. Eu acho que a palavra-chave agora é essa, é contrato e individualização. Ao exigirmos que os influenciadores tenham certificações, né, para determinados tipos de anúncio, evita-se o quê? Condutas irresponsáveis de pessoas que recomendam produtos ou serviços sem a expertise necessária para tanto. E aqui bate muito na tecla de que, olha, esse serviço que você está divulgando precisa de uma certificação? Sim. Então, cadê a sua certificação? Ah, eu não tenho. Ué, se você não tem, como você está divulgando isso? E aí vai penalidade para os dois lados, tá? De quem está contratando, que também tinha obrigação ali de verificar todas as informações antecipadamente, e do influenciador também, tá? Então, essas questões, pessoal, é dano coletivo que eles entendem, tá? Por que dano coletivo? Porque a sociedade ali está consumindo esse conteúdo e aí acaba entrando naquela questão que eu falei de ontem, né? Sobre essa questão de armazenamento de dados. A ingenuidade das pessoas no que tange aí a rede social como um todo. Muitas pessoas na CPI aí que foram ouvidas, as vítimas, elas confiaram naquelas pessoas, tá? E aí, às vezes, tem aquele dinheiro que economizou anos, anos e anos, e aí colocou tudo naquela operação e perdeu o dinheiro, enfim. Então, essa ingenuidade digital também, ela é debatida e questionada a vários momentos, tá? Porque em algumas partes ali, em alguns trechos, diga-se que o influenciador, que aquela pessoa aproveitou da ingenuidade, tá? Daquela vítima. Então, assim, com falsas promessas, que é um meio fraudulento. Então, assim, é sempre essa questão, tá, gente? Contrato, boa fé, segurança jurídica. Então, esse projeto de lei vem com essa justificativa. Olha, eu não estou proibindo ninguém de divulgar, mas olha aqui, como que está sendo essa divulgação? O que vocês estão divulgando? Porque se aquela divulgação já for de algo ilícito, como você está divulgando algo ilícito? Não pode. Então, assim, essa justificativa ela foi muito importante para a gente compreender que tem responsabilidade e que futuramente a gente vai já se deparar com mais penalidades, tá? Com mais penalidades. Porque a questão é sempre assim, quando a gente for falar de lavagem de dinheiro novamente, uma das complicações é aí, gente, por exemplo, é imposto de renda. A pessoa não declara imposto de renda e do nada, aquele dinheiro, às vezes, em espécie, na própria casa da pessoa. Quem guarda dinheiro hoje em dia, ainda mais um valor muito alto. Então, assim, obviamente, ali na hora que aquele dinheiro for apreendido, vai bater na tecla de que como conseguiu esse dinheiro? Esse dinheiro é fruto de quê? Tá? Então, agora, pessoal, eu vou parar de compartilhar a tela um pouquinho aqui. Vou passar a palavra para o dos Anjos para ele também fazer os apontamentos e aí a gente ir seguindo, tá bom? Pode começar, dos Anjos. Obrigado, doutora.
Gente, o primeiro apontamento que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que vocês compreendam o contexto dessa aula, compreendam o todo dessa aula. Por que que nós decidimos incluir esse tema, que é algo muito recente, digital influencer, na aula de forma bem aprofundada para vocês? Porque nós acreditamos que o direito digital, nós acreditamos que o crime cibernético é algo que, a partir de agora e de poucos anos atrás, vem crescendo muito, muito. E o criminalista que estiver atento e preparado para esse tipo de situação, ele vai conseguir se destacar dos demais. Então, é isso que nós desejamos para vocês. Então, essa aula vai ser voltada para essa questão de crime cibernético, para essa questão de direito digital, focada bastante no digital influência, na postura do advogado. Eu vou trazer aqui para vocês jurisprudências, entendimentos, vou destrinchar essas jurisprudências para que isso fique claro, porque quando chegar um caso desse, no escritório de vocês, para a equipe, vocês vão saber como lidar. Então, é esse o contexto dessa aula, é isso que a gente quer que vocês compreendam, tá bom? Eu vou abrir aqui o slide para a gente já ir aprofundando, que eu vou iniciar sobre a questão midiática. Olha só como nós estamos compartilhando com vocês um material muito atual, muito atual. Eu vou trazer aqui mais ou menos umas 6 reportagens de questão envolvendo influência, que dá 6. 5, elas são de 2024. Entendeu, senhores? 5 são de 2024. Então, olha como é um tema atual, olha como é um tema novo, né? Então, nós temos aqui, a única de 2023 é essa. Influenciador digital de Uberlândia, condenado a mais de 7 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro, fruto do tráfico de drogas na região. Mês 9 de 2023. E aí nós viemos aqui, olha só essa. Dia 3 de março de 2024, influencer é preso por furtar 4 milhões em criptomoedas no Mato Grosso. 2024, mansão, Dubai, Carrões. Quem é casal de influência investigados por lavar 14 milhões com o jogo do Tigrinho? Influência é preso suspeito de lavagem de dinheiro e rifle legal, 3 meses. Influência é preso pela PF, ficou famoso após ser agredido por usar notebook em padaria. Isso vocês devem ter visto esse caso. Olha só, gente, há poucas semanas atrás. Influência é preso por lavagem de dinheiro e jogos de azar no Piauí. Então, o que eu quero trazer e deixar claro para vocês? Como esse tema de crime cibernético, como esse tema de direito digital é algo muito recente e que só tende a crescer. Por que só tende a crescer? Porque a tendência é que a cada dia a gente viva mais no mundo virtual. A cada dia as redes sociais elas ganham aí um panorama maior na nossa vida. Então o advogado ele vai ter que se adequar, o criminalista ele vai ter que estudar, o criminalista vai ter que se preparar. Então nós conversamos e falamos, nossos alunos eles devem estar super atualizados, porque o ano de 2024, basicamente, quem tiver aí no topo da pirâmide vai ser isso, certo? Então, baseado nessas mídias, no projeto que a Bruna trouxe, nessa discussão, eu quero trazer para vocês o entendimento da jurisprudência, com base nisso. É um entendimento plenamente pacífico? Não. É algo novo, é algo recente, mas é um entendimento majoritário, certo? E aí nós vamos detalhar esse tipo de entendimento majoritário para que vocês compreendam o quê? O que eu quero que vocês compreendam? Como defender esse tipo de cliente. Qual estratégia vocês vão montar se o influencer bater na sua porta e falar, doutor, estou sendo investigado, eu acho que vou ser preso a qualquer hora. Ou então ele ligar, doutor, fui preso. Doutor, eu quero que você faça um serviço preventivo de alguma maneira aqui na minha PJ, porque eu estou vendo muito influencer preso e eu estou com medo também, certo? Então, é esse tipo de situação que a gente quer preparar vocês, perfeito? Então, nós vamos aqui para o entendimento majoritário. Qual é o entendimento majoritário hoje? Entende que a responsabilidade do digital influencer ela é objetiva. O que é, gente? Responsabilidade objetiva.
é uma responsabilidade que ela independe de análise de aferição de culpa ou dolo. Perfeito? Então, observem a grandeza que esse tipo de jurisprudência majoritária tem. O digital influencer ele tem plena responsabilidade pelo que ele divulga, pelo que ele publica. E a maioria imagina que não. Então, vamos lá. Com isso, é importante que os influenciadores digitais busquem analisar informações sobre empresas antes de realizar propaganda de seus produtos ou serviços. Por muito tempo, e a doutora Bruna trouxe diversas vezes aí esses exemplos, a pessoa que acompanhava aquele influencer, acompanhava aquela rede social, ela saía prejudicada e ela ficava praticamente sem o norte. E é normal. O Poder Judiciário e a legislação ela tem que se adequar ao meio social. O direito ele tem que se adequar às condutas do ser humano. Então, isso é natural. Isso é a forma que a gente trabalha. Perfeito? Então, a jurisprudência ela veio trazendo diversos entendimentos nesse sentido. E eu quero trazer aqui e destrinchar algumas jurisprudências para que vocês compreendam. E partindo aqui sobre um RESP. São Paulo foi para o STJ. Qual o entendimento do STJ? STJ decidiu que os influenciadores digitais podem ser responsabilizados por danos causados aos consumidores em decorrência da publicidade enganosa, independente da sua intenção ou do conhecimento prévio das informações falsas divulgadas. Então, vocês percebem que aqui nós temos de maneira implícita não, quase que explícita e muito claro, que a responsabilidade do digital influencer ela é objetiva. Ela é objetiva. Se independe da intenção, se independe do conhecimento prévio de informações falsas divulgadas, ele tem uma responsabilidade objetiva. Ou seja, é válido, numa tese de defesa, a gente defendendo o influencer por algum tipo de situação, lavagem de dinheiro, seja o que for, os crimes nós já comentamos nas aulas anteriores, a gente alegar desconhecimento, não, isso não é uma tese. A gente ir por uma linha de ausência de responsabilidade objetiva, não, isso também não seria uma tese. Certo? E aí eu gostaria de trazer aqui para vocês agora uma maneira mais aprofundada, mais clara. Isso vem sendo construído aí nos últimos anos, até chegar nesse entendimento majoritário, e em breve nós vamos ter um entendimento pacífico nessa linha. Não adianta a gente fugir dela. Então, nesse julgamento aqui, esse julgamento de São Paulo, foi um dos pioneiros aí nesse sentido, nós temos aqui três situações que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês anotem. Então, já chega no caderno e anota. Primeiro, responsabilidade objetiva nós já sabemos. Mas, doutor, se a responsabilidade objetiva ela tem que estar tipificada. Tipificada de que forma? Então, eles colocaram onde eles enxergaram a responsabilidade objetiva. Lá no 932, inciso 3º do Código Civil. Lá nós temos um núcleo de preposição de empresa, como se fosse um preposto. Ele faz uma figura de preposto. Ele não se desvincula da empresa, ele faz uma figura de preposto. Então, a primeira coisa, a responsabilidade objetiva ela está tipificada nesse dispositivo. É assim que está entendendo a jurisprudência hoje. Segunda situação que nós temos aqui, dano moral. Existe um dano moral. E mais do que um dano moral comum, porque o dano moral nós temos que comprovar. Nós temos que comprovar o dano moral para que a gente fuja daquelas decisões padrões de juizados especiais de alegação de mero dissabor. Quem nunca pegou uma decisão dessa forma? Na verdade, nós estamos falando do dano moral em répcia. Dano moral em répcia significa que é um dano moral presumido. É um dano moral que não precisa de comprovação. Quando a gente move uma ação alegando dano moral em répcia, a questão fática por si só já demonstra a dor. A questão fática por si só já demonstra o dano que aquele cidadão teve. Então, eu investi as economias da minha vida no projeto que esse influencer trouxe. E aí, doutor? Certo? Vou trazer exemplo prático e real. Não sei como está a situação, mas é um exemplo real. Influencer, o Carlinhos Maia fez uma divulgação de uma rede de hambúrguer.
Essa rede de hambúrguer, ela vem perdendo totalmente a credibilidade e falindo. Eu fiz um investimento aí de 200, 300 mil. E esse investimento eu perdi. Olha só, porque é uma questão jurisprudencial. Doutor, é caracterizado um dano moral em répcia? Talvez não, porque isso não é um golpe, certo? A rede, ela de fato existiu. Talvez faltaram fatores administrativos para que ela funcione, mas não significa que você fez um investimento, que você ia receber sua franquia e você não recebeu. Então, eu estou dando esse exemplo para que vocês diferenciem o que é um dano moral em répcia. O que é o dano moral em répcia? Eu, Sérgio dos Anjos, vou lá fazer um investimento aguardando a minha franquia, eu levei um golpe. Por si só, o dano moral está acarretado. Está demonstrado. Eu perdi os investimentos da minha vida. Agora, no segundo exemplo, nós temos o quê? Nós temos uma questão administrativa. Eu tive um dano moral? Tive, mas é em répcia? Então, percebe que nós temos uma modalidade de discussão. Quando o advogado ele vai alegar um dano moral em répcia, ele tem que ter muito cuidado com isso. Perfeito? Então, nós temos esses dois dispositivos, o 932, inciso 3º, eu gostaria até de ler para vocês aqui. E aí eu quero que vocês percebam que se nós temos um dano moral em répcia, nós temos aqui a aplicabilidade na maioria dessas decisões do CDC, tá? Então, os tribunais eles estão enxergando essas vítimas como consumidores, perfeito? E aí nós temos inversão de ônus da prova, uma séria situação. Mas o que diz o 932? O 932, ele positiva quem são os agentes que têm a responsabilidade, de reparação civil. E aí nós vamos lá para o inciso 3º. O empregador ou comitente, os seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competia ou em razão dele. Perfeito? Então, é com base nesse dispositivo aqui que os julgados eles vêm inserindo a maioria dos digital influencers. E aí nós vamos seguindo aqui para demais decisões. O TJSP, gente, foi o tribunal que ele veio de maneira inicial trazendo esse tipo de julgado. Por isso que a gente se deparou com a maioria deles. Ali, para a época já da pandemia e por aí foi onde correu. O TJ de São Paulo entendeu que os influenciadores digitais são responsáveis pelos danos causados aos consumidores em decorrência de publicidades que induzem ao erro, com a divulgação de informações falsas sobre a eficácia de produtos alimentícios. Vamos lá. O TJSP decidiu que os influenciadores digitais podem ser responsabilizados por danos causados aos consumidores em decorrência de publicidades enganosas, mesmo que a empresa que produz o produto anunciado seja a única responsável pelo dano. Nesse caso, o influenciador, por ser considerado responsável pelo dano causado a consumidor. Aqui nós já estamos em outro estado, tá bom, gente? Rio. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que os influenciadores digitais podem ser responsabilizados pelos danos causados aos consumidores em decorrência de publicidades que não correspondem à realidade, como o uso de produtos cosméticos que não foram testados previamente. Pausa, tá? Aqui nós chegamos em outra seara. Aqui nós chegamos numa seara que eu já atuei, e eu vou trazer exemplo para vocês, que são questão de produtos, e é muito comum de tal influencer ele fazer a divulgação de produto. Eu vou trazer um exemplo de um caso concreto, onde eu já atuei, de uma influencer muito famosa aqui de Brasília, que continua trabalhando, que ela fez a divulgação constante de um produto de emagrecimento. Aquele produto ele não tinha nem registro na Anvisa. Então, ela incorre em um crime gravíssimo. E esse crime ele é equiparado ao crime de tráfico de drogas. Olha a responsabilidade desse digital influencer. Esse tipo de publicidade pode incorrer em vários tipos penais. Então, vamos supor que eu estou dando aulas de treino, e aí eu começo a crescer meu Instagram dessa forma. Aí eu começo a vender métodos de treino. Ué, mas eu não sou nenhum professor de educação física, eu não tenho nem registro no conselho. Ou eu estou vendendo dietas. Eu sou nutricionista. Percebem, senhores?
Então, podem incorrer em várias situações, em diversas situações. Essa gama de atuação do criminalista em direito digital, ela pode ser até administrativa. Porque quando o conselho toma ciência, e eu já peguei caso semelhante na questão de estudante de educação física, né? Então, você começa a fazer um trabalho de rede social como estudante de educação física, até o momento que você começa a vender métodos de treino. E aí o Conselho de Educação Física do seu estado, ou federal, seja o que for, ele vai e te notifica. E aí, quando você finaliza e tem um certificado do curso que você vai se cadastrar no Conselho para pegar a sua carteirinha, você não consegue, né? Então, eu vou precisar de um advogado para resolver. Pode ser um advogado administrativo ou, dependendo da situação, até um criminalista. Vai depender da forma que ele foi denunciado. Então, olha a gama, olha o universo, olha o tamanho da situação que esses digital influencers, uma vez que estão ali como pessoas públicas, eles estão sujeitos. Perfeito? E nós mesmos, temos que ter muito cuidado. Existem influencers jurídicos? Me respondam, senhores. Existem influencers que trabalham com conteúdo jurídico na internet? Me respondam, senhores. Nós temos provimento da OAB federal que fala a respeito e regulamenta esse tipo de situação. A OAB ela foi uma das pioneiras em regulamentar a forma que o advogado poderia trabalhar em rede social. E eu poderia resumir esse provimento em dois termos. Proibido. Anotem. Autopromoção. Autopromoção é proibido. Permitido. Didática. Pedagogia. Ensino é permitido. Tenham muito cuidado com a forma de ensino e a forma de pedagogia nas redes sociais veladas à autopromoção. Então, vou dar um exemplo que com certeza vocês já viram aí na região de vocês, que é muito comum. E claro, gente, não significa que aquela pessoa foi denunciada na OAB ou não. Cada seccional trabalha da sua forma, tá bom? Mais um exemplo bem simples. Chegou numa época de férias, numa época de viagem, eu fiz um post lá, cuidado com os cancelamentos de viagens. Aí eu coloco lá no dispositivozinho, um artigo, uma jurisprudência, não sei o quê. Qualquer coisa, entre em contato, número tal. Senhores, essa propaganda ela é abusiva. Vocês tentaram fomentar ela com um cunho didático, mas ela não é. Vocês fizeram uma propaganda de fato, né? Então, a questão advocatícia, ela é bem delicada. E por que eu estou citando isso? Porque eu citei o nutricionista, eu citei o professor de educação física, eu estou citando o advogado, nós podemos citar profissionais contábeis, qualquer área autônoma, qualquer área, perfeito? Quando a gente fala digital influencer, provavelmente você já vem em mente com aqueles super famosos de milhões de seguidores, normalmente aquelas blogueiras que trabalham exclusivamente com esse tipo de medicação. A medicação ela promete deixar jovem em 6 meses de utilização, acabar todas as rugas. Gente, mas isso não tem nem legalização. Vale depois o influencer falar, eu não sabia. Você não teve a capacidade de pesquisar se isso tem registro na Anvisa, certo? Então, eu estou tentando deixar claro para vocês ampliarem o pensamento no sentido que esses digital influencers, eles podem ser até nós, advogados. A gente tem que ter muito cuidado e muita cautela, tá bom? Vamos lá. Aqui, eu estou trazendo para vocês o provimento 188. Aqui eu falo sobre a forma de atuação nesse tipo de situação. A gente já tinha falado sobre a investigação defensiva, já tinha explicado tudo sobre investigação defensiva. Agora eu vou falar da atuação do advogado fazendo a investigação defensiva dentro desses casos de digital influência, tá bom? Então, dentro desses casos de digital influência, o que o advogado ele deve fazer inicialmente? Então, o digital influencer chegou no nosso escritório. Doutor, chegou no meu escritório. Eu ouvi a situação dele, eu percebi
colhi todas as informações possíveis, eu fiz o atendimento, fiz o cadastro, negociamos, encaminhei uma proposta, ele aceitou e me contratou. Beleza. Agora eu vou iniciar o trabalho. Isso, vamos supor, gente, numa modalidade, e é óbvio e patente isso, onde ele não tenha sido preso, senão ele não estaria no seu escritório. Perfeito? Então, você vai analisar a situação dele, provavelmente ele está numa investigação ou está prestes a iniciar uma investigação. Então, se está prestes a iniciar outra investigação, vamos supor que tem uma. Então, você vai buscar tudo, né? Em primeiro lugar, você vai ver sobre o que ele está sendo investigado. Então, tem uma operação? Não tem? Você vai atrás de investigações. Tudo sobre aquele digital influencer. Então, você vai no Ministério Público, vai fazer se habilitar em todas as investigações, perguntar se tem PIC, tem algum procedimento investigatório criminal em face desse fulano de tal, sigiloso ou não, quero ter acesso a tudo. Então, essa é a primeira briga do advogado. Dependendo da situação, dependendo do estado, pode ser até uma briga grande, né, que a gente normalmente tem dificuldade nesse tipo de situação. Aqui, por exemplo, meus alunos que são daqui de Brasília, no DF nós não temos muita dificuldade. No Goiás, às vezes, nós temos, né? Eu fui há algumas semanas para uma oitiva no interior do Goiás, cheguei lá, eles queriam que o meu cliente falasse de investigação que eu não tive acesso. E eles marcaram a oitiva baseada em outra investigação que eu tive. Cheguei lá, vamos falar sobre isso, né? Não, doutor, vamos falar sobre outra. Que outra? Não, essa assim, 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 assim. Mas eu não tive acesso. Não, doutor, vamos fazer a oitiva aqui, depois a gente passa tudo. Falei, o quê? Entendeu? Tipo de situação que foi uma briga, eles não queriam dar. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber como criminalista, isso independe de caso de digital influência, para qualquer coisa. Tudo de informação em face do seu cliente no contexto estatal, Ministério Público, Poder Judiciário, tudo. Né? Você tem que saber o que ele está sendo acusado, o que ele está sendo investigado. Certo? Depois, agora volte aqui para o ramo do digital influência, tá bom? A empresa. Então, vamos supor que é a empresa dele, vamos supor que alguém contratou ele, vamos supor que é esse de remédio, seja o que for. Então, você vai buscar questões já para trazer idoneidade moral para essa empresa. Então, a empresa séria? Uma empresa séria baseada em quê? E aí vocês vão buscar todas as fontes de pesquisas abertas, certo? Então, começa fazendo todas as fontes de pesquisas em questão de processo. E aí eu vou passando aqui, não vou nem ler, vou resumir. Questão de processo, fazer todas as pesquisas. Tem muito processo em nome? Doutor, a empresa tem um monte de processo. Complicou, vamos para outra etapa. Tem alguma informação ruim da empresa em algum órgão? Doutor, vamos dar uma olhada. Não busquei, achei isso. Tem autorização para funcionar, ou seja, remédio. Tem autorização da Anvisa, uma empresa que trabalha sobre cursos na Bolsa de Valores. Tem autorização na CVM, então você vai buscar questões que legalizaram ou não a empresa. Perfeito? Tem informações dela no Reclame Aqui? Não tem? Que bom, já é algo positivo. Vamos analisar as redes sociais. Os consumidores estão contentes? Não estão? Qual é a situação? O que está tendo nos comentários? O que está tendo, vamos supor, numa empresa de hospedagem no Booking? O que está tendo ali naquela questão de avaliação do Google? Perfeito? Então, a primeira coisa que vocês têm que verificar é a idoneidade da empresa. Se não tem nada, felizmente é um ponto que vocês perderam, mas é a obrigação do advogado fazer esse tipo de pesquisa. Depois vocês vão atrás de questões envolvendo o Estado, tá? Então, declare R, não declare R. A doutora Bruna já trouxe esse tipo de situação. É algo que a gente tem que verificar. Isso já vai demonstrar boa-fé ou não do cidadão, tá bom? A doutora Bruna também trouxe a questão dos contratos. Contratos bem redigidos, elencando o nome das partes, qualificação e, principalmente, valor pela prestação de serviço e qual tipo de matéria. Se o digital influencer possui empresa ou não. Se ela possui compliance ou não. Então, gente, vamos supor que essa contratação é uma contratação preventiva. Eu tenho amigos, inclusive, são 2 amigos que atuam em São Paulo, porque em São Paulo é normalmente onde tem aí a maioria, o domicílio da maioria dos digital influencers. E eles atuam em face dessas pessoas.
Eu nunca cheguei e perguntei, e aí, fulano, como é que é essa atuação? Se vocês quiserem saber quem é eles, é só perguntar no Instagram, que depois eu encaminho. São grandes amigos mesmo. Inclusive, ele tentou entrar no Big Brother a última vez. Caso vocês conheçam, vocês vão saber quem é. Enfim, e aí a gente conversa bastante, mas eu nunca conversei como é a forma de atuação deles. Mas eu digo para vocês, se chega um influencer digital aqui em Brasília, para eu ser atendido, e aí ele me contrata, doutor, eu tô com medo. Tá tendo uma onda aí de operação em face do digital influencer, eu tô com medo. O que que eu vou fazer? O que que eu faço? Depois da gente fazer todas essas análises deles, gente, nós vamos trabalhar em cima da legalização com base no que nós temos. Então, fazer a declaração de imposto de renda dentro da possibilidade, fazer contrato de tudo, né, de todas essas empresas que contratam ele, todos os fornecedores, seja o que for, os contratos de forma mais clara possível, tá bom? Fazer registro de PJ, então é muito comum, às vezes, digital influencer trabalhar em cima do CPF, perfeito? Então, isso é algo importante, isso demonstra a boa-fé, demonstra que ele tem a intenção de trabalhar dentro da legalidade, dentro do ordenamento jurídico, pagando o Estado devidamente, e, por fim, colocaria também uma possibilidade de compliance dentro da empresa dele, né? O compliance é uma ferramenta jurídica que a Bruna vai aprofundar, tá? A Bruna vai aprofundar bastante nesse tipo de situação, ela vai detalhar nisso daí. Eu não vou adiantar, mas já tive empresa de compliance, eu sou formada em administração especializada em direito empresarial, então tenho muito a falar para vocês sobre isso, poderíamos ter um curso só sobre isso, mas isso é um instituto que traz e fomenta a boa-fé dentro de uma empresa. Então, eu também faria isso, tá bom? Então, gente, gostaríamos de finalizar essa questão de digital influência. Talvez tenha ficado um pouco longo, mas é algo que a gente espera que estreite daqui para frente cada vez mais a relação digital influencer com o advogado, tá? Nós temos várias situações aí envolvendo digital influencer dentro da sua atuação de rede social, às vezes até fora, ou às vezes misturado, eu utilizo aquela visibilidade para conseguir alguma coisa. Temos vários casos famosos, tá bom? Poderia citar vários. Cariani, por exemplo, a gente ainda não sabe a relação disso dentro das redes sociais dele, inicialmente não tem, mas ele tem uma equipe de criminalistas contratada, tá bom? E isso daqui é um ponto que eu me restrinjo a... Vou até interromper aqui os slides para trazer para vocês, porque é algo que eu vejo de suma importância para o advogado. A atuação do advogado em casos midiáticos. Gente, a atuação do advogado em casos midiáticos, isso daí é um tema tão importante que vocês não fazem ideia, tá bom? Por quê? Porque a mídia ela pode destruir a reputação de uma pessoa, de uma empresa, de um profissional, num piscar de olhos. Um piscar de olhos. Todo mundo sabe disso. Isso é claro. E eu falo isso até pelos meus clientes. Tem cliente que é como sai uma operação, prende meu cliente, foi fazer uma busca e apreensão na casa dele, encontrou uma arma que estava lá exposta como uma questão de decoração. Isso é fato que eu estou trazendo. Como uma questão de decoração, e aí prendeu meu cliente por porte legal de arma porque não tinha registro, e saiu lá na mídia. Fulano de tal é preso na operação de não sei o quê, de tráfico de drogas, de associação ao tráfico, disso, daquilo, e a foto dele, o rosto dele e o nome dele. Doutor, eu quero que tire isso agora, do G1, do Metrópole, seja o que for. Você vai mover liminar doidada, e a maioria dos tribunais entendem como liberdade de imprensa. Isso é algo muito sério. Quantas vezes advogado foi dar entrevista e virou meme? E virou chacota. Olha só o tamanho do prejuízo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês sobre a atuação em casos midiáticos, antes de qualquer questão jurídica, eu falo como amigo, eu quero que vocês tenham serenidade. Talvez vocês não estivessem nem preparados para ouvir isso. Mas serenidade. Eu gostaria que vocês tivessem isso. Calma, cabeça limpa,
porque quando vocês começarem a atuar dentro desse tipo de caso, é uma loucura, é um universo de advogados, de investigados, muito comum, e vocês vão se deparar com isso. Advogados querendo tomar o seu caso, infelizmente a nossa classe ela não é unida e não tem a ética devida, então isso daí é que vocês têm que lidar. Então você vai lidar com a família, você vai lidar com advogados colegas, cada um querendo fazer uma estratégia, você vai lidar com advogados querendo pegar seu caso, você vai lidar com preso, você vai lidar com um processo muito grande e complexo, você vai lidar com a pressão do caso e você vai lidar com a mídia. Certo? Esse caso que eu citei para vocês nas aulas anteriores, que eu deixei bem claro que o júri vai acontecer nos próximos meses, sobre a situação que nós tivemos aqui, pública, bem pública, o processo não está nem sigiloso mais, que foi da enfermeira, tinha a questão de agiotagem, e aí meu cliente foi acusado de homicídio e ocultação de cadáver. Não sei se vocês lembram desse caso, inclusive eu não sei se eu citei para vocês, ele foi absolvido no crime de ocultação de cadáver, nós conseguimos absolver ele antes do júri, ele não vai ser nem julgado por isso, que é um debate também bem bacana, eu gostaria muito de discutir essa questão com vocês, mas isso é algo mais técnico e dentro desse caso. Mas o que eu quero falar desse caso para vocês? Nesse caso, gente, eu tive que lidar com tudo isso. Com tudo isso. E eu cheguei um momento, mesmo com toda a experiência e tanto anos de atuação, que eu liguei para meu pai e falei, pai, eu vou sair do caso. Eu vou sair do caso que todos os criminalistas de Brasília e da região queriam atuar. Aí ele, por quê, meu filho? Eu falei, porque eu estou sendo seguido. Acabaram de me seguir. Eu estou dentro da delegacia, tenho uma moto com 2 pessoas, fora da delegacia, estou aqui chegando para conversar com o delegado e eu estou sendo seguido porque eles estão me coagindo. Por quê, senhores? Porque ela ficou 1 semana e tanto ocultada e só eu e o meu cliente sabíamos onde estava. Ninguém tinha certeza do homicídio ainda. Então, os familiares dela, as pessoas, queriam saber. Como o meu cliente está foragido, a única pessoa pública ciente da situação era eu. E o delegado, que é um grande amigo meu, virou diretor de comunicação da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, virou e falou, dos Anjos, eu como seu amigo, eu digo para você falar, porque é a sua integridade, as pessoas querem saber. E aí foi nesse momento que eu falei, poxa, estou correndo risco. Olha só como é que é uma profissão de risco. Nos dias seguintes, o meu cliente ele foi pego e aí ele mesmo informou e seguimos a situação. Mas olha o tamanho da pressão, sem falar a questão midiática. Então, quando você é convocado ou é convidado para dar uma entrevista, normalmente, e é o sentimento do advogado, a gente fala, vamos, eu quero e vamos embora. Por quê? Porque o trabalho do advogado, ele normalmente é voltado com a visibilidade. O advogado que é muito visto e tem muita visibilidade, ele tem uma possibilidade maior de prospecção de clientes. Gente, isso é um fato. Isso é uma ciência exata. Mas ele tem que ser bem visto. Não adianta ele ser visto de qualquer jeito. Então, quando vocês receberem esse tipo de convite, a primeira coisa que vocês vão analisar é conversar com o seu cliente. Certo? Recebi o convite aqui da Globo para falar sobre o seu caso. Você se sente confortável? Eu não vejo prejuízo para a sua defesa. Certo? Se você já viu prejuízo para a defesa, já cortou. Já cortou. Muito obrigado, mas a defesa vai ficar em silêncio. Muito obrigado, mas a defesa vai ficar em silêncio. Muito obrigado, mas a defesa vai se pronunciar nos autos. Muito obrigado, mas a defesa não teve acesso a todos os elementos probatórios ainda. Então, nós não temos possibilidade de falar. Olha só o tanto de argumento que vocês têm. Entendeu? Então, tudo isso é importante. Essa resposta de vocês, dependendo do caso, já é importante. Porque vamos supor que é um caso de júri, certo? A defesa não quer falar. Opa, pode ser que o promotor de justiça fale, a defesa foi convidada lá para falar na Globo. Está aqui dando show dela, mas na hora que teve a oportunidade de falar lá, o que ela disse? Defesa não quis falar. Então, essa resposta tem que ser uma resposta inteligente. A defesa ainda não teve acesso a todos os elementos probatórios, então não tem a possibilidade de prestar nenhuma reportagem.
Entendeu? Então, tudo isso vocês vão ter que analisar. Então, uma vez que vocês enxergam que não tem prejuízo para a defesa e que o seu cliente autorizou, e aí eu entro no mérito dessa autorização, tá bom, gente? Doutor, essa autorização ela tem que ser de que forma? Preferencialmente escrita, no mínimo ali no WhatsApp, tá? No mínimo ali no WhatsApp. Nem áudio serve, escrito. Tá? Ligou, conversou, tal. Não, senhor Jorge, beleza. Então, vou mandar no WhatsApp isso, ou só me dá um ok aí que concorda com a entrevista. Beleza, tá? Gente, desculpa falar isso, mas a maioria dos problemas que advogado possui hoje em dia é com o cliente. Então, vocês criem um modelo de trabalho com segurança jurídica. Perfeito? E aí vocês vão prestar a entrevista de vocês, tá? E aí vão utilizar aquela entrevista para trazer autoridade, e aí a gente entra numa questão de marketing jurídico, aí é outro curso, é outra situação, de forma inteligente, não explícita, não ostensiva, tá bom? E aí vocês vão trabalhar. Então, essas são as orientações básicas que eu queria dar sobre a atuação na mídia. Perfeito? O que mais nós temos aqui? Compliance, doutora. Pessoal, essa parte aí de advogado e mídia é muito importante, porque eu sempre falo, peca pelo excesso, mas não peca pela falta. Por quê? Esse negócio de estar no caso de repercussão, e aí você for convidado ali para dar uma entrevista, a primeiro momento a gente sempre tem que o olho brilhar, né? E falar, nossa, é meu momento, vamos embora, e é isso aí. Só que calma, gente, não emociona, por quê? Você está representando o seu cliente. Tá? Ali é sobre a vida do outro, não especificamente sobre você. Mas, obviamente, vai ter um reflexo de autoridade, de exposição, enfim. Mas você tem que focar primeiro no seu cliente, naquela relação existente. Então, assim, é isso que o dos Anjos falou. Pega a autorização por escrito, tá? Não confia só na palavra de ligação e tudo mais. Porque, gente, se der problema, a pessoa vai vir você. Vai vir você. Porque, assim, ainda mais quando é entrevista gravada, tá? Que é pior ainda. Por quê? Eu tava até conversando ontem com o dos Anjos sobre essa questão de ser ao vivo. O ao vivo, às vezes, ainda você tem mais domínio do que pode ali acontecer. Porque a gravada vai jogando trechos, né? Vai jogando trechos. E isso pode complicar também. Então, o que eu sempre falo? Pega a assinatura do cliente, pega a primeira assinatura do cliente, explica para ele, fala, olha, fui convidado, mas nesse momento não acredito ser viável devido a isso, beleza, tal. Faz ele assinar. Hoje em dia, pessoal, não precisa ter assinatura por escrito, né? Pode mandar para ele assinar digitalmente, que em 1 minuto ele já assina. Ou então, um ok no WhatsApp. Mas sempre escreve isso. Tá? Ligou, quer conversar por telefone? Beleza. Mas na hora que terminou aquela ligação, manda um WhatsApp, uma coisa escrita, para você ter o controle e segurança também, tá? Então, tudo que você for fazer, não somente aqui nessa questão de entrevista, mas também tudo que você for fazer. A análise de estratégia processual, teses, por exemplo. Vai confessar ou não? Sabe, pega uma assinatura. Vai dar bom. Por quê? Depois, gente, se muda a história, o cliente vai em você. E aí, até você falar que não foi aquilo e, nossa, vira um rolo, uma desnecessidade. Então, assim, escreve, não tenha preguiça, escreve, tá tudo certo, fundamenta, para evitar dor de cabeça. Porque hoje eu vejo, assim, que, igual o Duzões falou, o maior problema que você tem, assim, é com falha de comunicação com o cliente. E isso é muito sério. Por quê? Ele espera uma contratação X e às vezes recebe Y de uma coisa completamente equivocada. E aí você tem que ter o controle, você tem que explicar para aquele cliente o que está incluso, como que vai funcionar. Principalmente, gente, eu acho assim, que igual eu falei no início da aula, ninguém contrata advogado querendo contratar. Sabe? Contrata na hora da morte, amém, que já tá com aquele problema. Então, assim, ele espera de você o quê? Um conhecimento técnico, obviamente, mas que você também tenha esse domínio. E aí, hoje em dia, pessoal, não é somente você peticionar. Peticionar é o de menos. Você tem outras atividades também que vai te demandar. Vai te demandar um jogo de cintura, vai te demandar inteligência emocional também, saber falar não. Porque, às vezes, o advogado é egocêntrico e vaidoso.
ele vê ali na entrevista uma oportunidade e às vezes ele olha mais para si do que para o outro. E o outro que eu falo é o cliente, né? Então, assim, tenha cuidado quanto a isso. Tenha cuidado como você está se comunicando com o cliente, porque isso dá retorno, tá? Tanto retorno positivo quanto retorno negativo. E essa parte, antes de abrir a palavra de volta para os anjos, essa parte de ir na delegacia, gente, e chegar lá, você não ter acesso ao inquérito, ou ser de outra investigação e o delegado jogar uma de que, vamos ouvir mesmo assim, depois você vê. Gente, não existe. Então, eu vejo várias vezes uma situação que aconteceu, obviamente não vou falar porque não fui eu, mas assim, saiu num jornal que teve um caso de repercussão do dia 8 de janeiro lá, e aí foram entrevistar os advogados, e na entrevista eles disseram que chegou lá, o cliente respondeu todas as perguntas feitas, mas eles não tiveram acesso aos autos ainda. E eu fiquei assim, ó, socorro Deus. Primeiro, como que você dá uma entrevista desse jeito? Segundo, como que você... Gente, não, porque a gente, quando a gente fala, por exemplo, de produção de conteúdo, aí, só fazendo um gancho, a gente tem que ter cuidado com o que a gente posta, tá? O advogado, eu produzo conteúdo, dos anjos também produz, a gente tem um provimento que regulamenta essa questão do advogado com a questão de produção de conteúdo. Não é errado produzir conteúdo, mas tem regras, não é de qualquer jeito, né? Então, essas questões, gente, os próprios colegas acabam te fazendo uma representação no tribunal de ética também, então a gente também tem que pensar sobre isso, tá? Então, tenha cautela, verifica aí se é viável fazer sim uma entrevista ou se não é viável. Então, assim, vai trabalhar com casos de repercussão, você precisa entender que a mídia vai estar em cima de você e que ali vai existir mais de você também. E às vezes muito mais inteligência emocional, tá? Do que ali no dia a dia. Então, assim, do que o outro processo mais simples. Então, pense sobre isso também e sempre pense em como você quer transmitir a sua imagem, tá? Então, como que a Luana quer passar a imagem dela, como que o Rodrigo quer passar a imagem dele, por quê? A mídia é muito boa, mas ela também pode acabar com você. Então, tenha esse tipo de cautela e, principalmente, domínio, inteligência emocional para saber lidar com as adversidades, porque vai existir. E eu até coloquei aqui no chat, gente, a lei de abuso de autoridade também, sobre essa questão. Geralmente, quando tem ali a repercussão midiática, já acabam expondo ali o rosto do cliente, enfim, tudo mais. E hoje a gente tem o artigo 13, né, falando sobre essa questão. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, tá? Então, isso é uma possibilidade. Tem que buscar a jurisprudência dos tribunais, tá, gente? Para ver se isso caberia uma indenização, mas geralmente não cabe, porque é isso, é liberdade de imprensa, tá? A sociedade precisa saber o que está acontecendo, tá? Então, geralmente é isso. Eu só deixei aqui a lei e o artigo para vocês darem uma olhada, mas geralmente não caberia ali uma indenização, tá? Pode falar, dos anjos. Eu queria só utilizar a brilhante fala da doutora Bruna para frisar algumas palavras que ela trouxe. Primeiro, inteligência emocional, tá bom? E aí queria incluir na questão da inteligência emocional a ciência do tamanho, do poder e da força da mídia, tá bom? Então, eu quero que vocês sempre utilizem essas possibilidades como algo estratégico para a sua defesa. E aí nós percebemos isso com advogados super experientes, tá bom? Advogados super experientes, advogados bem midiáticos. Então, nós podemos ver aí, o advogado é o doutor Mauro César, se não me engano, ele é advogado do militar antigo braço direito do Bolsonaro. Ele utiliza a mídia de forma bem, bem picada. Então, ele se presta a dar depoimento, ele vai dar depoimento em momentos oportunos do processo. Então, normalmente a defesa dele foi intimada, a defesa dele está correndo risco de prisão, aí ele vai para a mídia. Meu cliente está sempre à disposição da justiça e tal, e tal. Vocês percebem esse tipo de situação? Por quê?
porque a mídia ela vai utilizar conforme, normalmente, a ideologia de cada canal, de cada veículo. Quando eu falo ideologia, ideologia política. Então, o canal que você vai falar, de que forma, já aconteceram algumas situações super desagradáveis aqui, que eu não tive força para modificar. Eu dei uma entrevista super robusta, de 10 minutos falando do caso, e recebi recortes da minha fala totalmente distorcidos. Aí eu fui falar com o veículo, falei com a diretora de redação, ela, doutor, você está achando ruim, você entra na justiça. Né? Então, eu percebi que é igual eu brinco nas minhas redes sociais, eu fui menino ali, entendeu? Eu deveria ter dado uma fala bem objetiva que trouxesse a impossibilidade deles darem esse tipo de recorte. E aí vem as duas modalidades. Dependendo da situação, pegou um caso muito grande, é melhor que você faça um ao vivo, porque aí não tem questão de recorte, que é o que a doutora Bruna trouxe. Fiz um ao vivo ontem. Eu fiquei bem nervoso. O ao vivo normalmente deixa nervoso, porque é um outro ambiente, é outra situação, é um estúdio. Na verdade, é diferente do que a gente vê na televisão. Tem dezenas de pessoas ali por trás, só que eles não vão conseguir trazer recortes na sua fala, entendeu? Então, assim, dependendo do caso, é vivendo e aprendendo. Eu estou com quase 10 anos de atuação. Hoje, se alguém vier dar uma entrevista dependendo do caso concreto, eu falo, só dou entrevista no formato ao vivo. Dessa forma, eu não faço. Tá? Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Desculpa a intromissão, doutor. Essa questão, só para finalizar de reportagem, gente, é muito importante justamente, se for o caso, só uma nota de repúdio. Só uma nota, envia a nota mais fácil, porque aí a nota vai enviar ali, menos problema. Eu penso assim, é oportunidade, pessoal, vai chegar para você, porque igual, ontem eu até comentei isso com um dos antes, eu tenho pouco tempo, eu tenho 3 anos e meio. E aí, eu pensava que entrevista, gente, seria uma coisa assim, ó, daqui 10 anos. Era isso a minha cabeça, daqui 10 anos. E a forma que chegou o primeiro convite foi pelo Instagram, porque eu produzo conteúdo, foi de um advogado, que inclusive é de Uberlândia, e eu nunca vi ele. E aí ele acompanha o meu trabalho, hoje a gente é parceiro, mas na época a gente nunca tinha feito parceria, nunca tinha conversado. E ele acompanha o meu trabalho e chegaram para ele um convite para falar sobre, acho que era uma violência doméstica, uma reportagem, algo assim. E aí ele pegou e falou, olha, eu não tenho interesse, não, mas tem uma advogada que vai ter. Nunca tinha conversado comigo, nem sabia se eu ia querer, e já passou o meu contato. E aí depois veio conversar comigo, enfim, e foi. E eu fiquei assim, gente, mas já chegou o convite. E chegou por quê? Aí ali eu falo, tinha duas possibilidades, gente. Você acha que você tem conhecimento, se você está realmente preparado ou não, tá? E o preparado ou não, não é somente conhecimento técnico, tá? Eu falo muito sobre essa questão de inteligência emocional também. Justamente porque acho que cada um aqui sabe dos seus desafios que já enfrenta, dos seus desafios que você já tem. E aí, quando você vai, o que eu sempre falo, parece que quando eu produzo conteúdo, eu tenho a ideia ali de que ninguém conhece, tá uma coisa. Eu tenho controle, porque a rede social é minha. Então, se eu receber algum hate, eu posso apagar o comentário, bloquear e ignorar. Porque eu tenho aquele controle ali naquela rede social. Agora, quando você vai para um jornal, gente, não tem domínio. Ali, principalmente se for uma questão de entrevista gravada, é isso que o Suzane falou. Pode ter recortes e aí não ficou legal a entrevista. E o ao vivo você já vai ter o controle, ou então você manda uma nota ali de repúdio. Então você já tem mais ou menos a situação ali. Então, no jornal, quando é uma coisa gravada, o ao vivo torna uma dimensão maior, porque ainda muitas pessoas assistem sim, gente, de televisão, né? Então eu sempre falo assim, independente, gente, do tempo de carreira de vocês, independente se você é jovem ainda ou não, faça as coisas bem feito, estudem. E não interessa o tempo de. Eu sempre falo, não é tempo de profissão, é a técnica utilizada. Ponto. Gente, eu posso ter a cara de nova que for, e falando bem sério. Se eu sento aqui e transpareço seriedade e segurança para vocês, a objeção aí da idade, ela é esquecida, fica de lado. Pode até falar, nossa, realmente é nova, mas ela tem domínio. Ponto. Então, assim, na primeira entrevista, eu aceitei o convite, mas eu tinha muito certeza na minha cabeça a minha responsabilidade, tá? Eu acho que a gente sempre tem que pensar isso, a responsabilidade.
Tanto a responsabilidade de fala, porque se eu disser algo errado também, como que isso repercutiria? Como que seria a minha postura? E eu pensei, gente, até na roupa que eu iria, para qual cor que ia transmitir, que a cor ali ia transmitir. Então, por exemplo, se eu estou falando de um homicídio, eu não vou usar vermelho, por exemplo. Vermelho ali já basta o meu batom, tá? Que já vai ser o suficiente, não preciso da roupa. Porque aí depois a gente vai ter que estudar ali o significado das cores, né? O que cada cor transmite, enfim. Mas isso é importante. E aí veio vários outros convites depois dessa entrevista. Então, e me falaram, nossa, você é tão jovem, mas passa tanta segurança. E aí, na hora eu comecei a rir, eu falei, obrigada, né, e tal. Porque, gente, as pessoas tendem a já fazer os subjugamentos ali, né? Falar, nossa, nova, será que... Como que vai fazer isso aí? Porque o nervosismo, gente, ele faz parte, sim, da nossa vida, tá? Vai acontecer que eu vejo muito sobre essa questão de senso de responsabilidade, tá? Aquilo ali é importante. Então, eu sei do desfecho que aquilo ali pode surgir, né? Então, assim, tenham cautela, estudem. Vou dar uma entrevista. Show de bola. Estuda, treina, gente, mas treina-se muito, treina. Se não tem o hábito de conversar, de falar, de oratória, treina. E não vai ser perfeito, mas você vai treinar várias vezes, você vai tornar aquilo parte da sua rotina até ficar perfeito. E a vida é assim, a gente tem que começar, mas comecem com responsabilidade, né? Eu sempre falo assim, começa com responsabilidade. E aí, na parte aqui de compliance, pessoal, o que a gente pode trazer, né? Eu trouxe aqui questões de o que seria o compliance, né? E aí eu vou falar um pouquinho também de como você pode aplicar o compliance na sua advocacia. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui o conceito, só um momento, pessoal. Vou trazer aqui o conceito primeiro para depois explicar para vocês como que a gente pode, como vocês podem aí colocar na carreira de vocês. Então, o que é compliance? O sistema de compliance ele é crucial para quê? Para prevenir fraudes internas nas empresas, mitigando prejuízos financeiros e danos à imagem corporativa. Então, ele ajuda o quê, gente? A identificar e corrigir comportamentos antiéticos e ilegais dentro da organização. Então, corrupção, demonstração fraudulentas e apropriação indevida de ativos. Então, quais são as palavras-chave de compliance? Gente, prevenção, tá? Prevenção, identificação, coisas para corrigir, sempre o quê? Comportamentos antiéticos e ilegais. Então, aqui vai verificar corrupção, demonstração fraudulentas, apropriação indevida. Então, é um conjunto de disciplinas referente ao cumprimento de leis, regulamentos internos e externos, normas setoriais e padrões éticos aplicáveis a uma empresa. Então, hoje, pessoal, existe compliance em qualquer instituição. Então, existe compliance educacional, por exemplo, em escolas, tá? Aplicar o compliance nas escolas. Existe compliance nas empresas. Existe compliance, você pode ofertar, por exemplo, treinamento, gente, de assédio sexual para as empresas. Conformidade com a CIPA. Hoje a CIPA já existe, que as empresas tenham esse treinamento sobre assédio sexual. É uma opção. Você pode, aqui, por exemplo, se há uma recomendação aqui em Minas Gerais, que as escolas particulares precisam adotar o setor de compliance para criar, ali um canal de denúncias, para criar códigos de condutas e boas práticas. Você pode ofertar esse serviço. Então, o compliance, ele está em tudo, tá? E aí, como que cria um compliance, né? Você sempre vai trabalhar com documentos e vai verificar sempre assim, cumprimentos de lei, regulamentos internos e externos com as normas aplicáveis ali dentro daquela cultura da empresa, tá? Então, o compliance é sempre isso, gente. Prevenção, regulamentos, leis, tá? A fraude, né, no contexto empresarial, ela refere-se a práticas enganosas, desonestas ou ilegais, né, realizadas por indivíduos ou grupos dentro da organização. E aí essas ações têm o intuito de obter vantagem indevida ou prejudicar a empresa, né, seus acionistas. E as fraudes, gente, elas podem ser realizadas de maneira oculta e dissimulada, muitas vezes para evitar detecção e responsabilização, tá?
E aí, a luta contra a fraude é uma responsabilidade coletiva, que requer ações tanto individuais como corporativas. É essencial que as pessoas estejam alertas e informadas sobre os golpes para se proteger melhor. E isso aqui a gente se aplica perfeitamente à CPI das pirâmides financeiras, no foco aí da responsabilidade do digital influencer. Quando recomenda ali que o digital ele precisa ser prudente, a gente não pode aplicar o compliance? Vamos falar aqui, olha aqui, ó. A gente está criando regimentos internos e externos em cumprimento da lei para que essa empresa ela esteja em conformidade com as diretrizes traçadas aí pelo Estado no geral. Então, aqui a gente vai falar sobre a responsabilidade, a gente vai analisar documentos, né? Então, assim, a promoção do compliance dentro da empresa é para traçar estratégias de combate à fraude, tá? E aí, quando você tem documentos comprobatórios, quando você já aplica compliance na sua empresa, tudo certinho, se por acaso você vier ali a ter uma investigação, fica tudo mais simples, tá? Você já vai ter documentos, você já vai estar tudo documentado, e aí você já vai aplicar. Então, teve treinamento, você vai lá ter uma ata redigida que teve aquele treinamento. Teve uma denúncia de assédio nessa empresa. Teve como que foi? Teve canal de denúncia? Como que é esse canal? Eu estou falando de assédio sexual, mas pode ser englobado para vários setores, tá, pessoal? Qualquer denúncia você precisa averiguar. Quem foi os membros dessa investigação? Comitê de investigação foi formado por quem? Por quais trabalhadores? Qual foi a decisão? E como que foi formalizada essa decisão? Tá? Então, assim, qualquer denúncia, seja de fraude, seja de assédio, seja de qualquer natureza, ela precisa passar por um canal de denúncia, ela precisa ter um período de investigação, tá? De investigação interna e externa, porque a depender da situação, o caso leva para a justiça. E essa prova ali, essa investigação feita internamente, ela pode ser usada também num processo, numa ação penal, num processo judicial, tá? Então, o compliance, ele tá em tudo hoje em dia, não é somente aí para uma empresa. E aqui eu trouxe especificadamente, né, pessoal, para o digital influencer, para a empresa dele. Então, ali, principalmente sobre essa questão de detectar responsabilização. Isso é a palavra-chave. Detectar responsabilização. Então, aqui tem partes específicas que a gente pode pensar em como que a gente vai aplicar o compliance aí para o digital influencer. Lembra que na parte, eu vou parar de compartilhar a tela aqui, pessoal, para gente, peraí, interromper, para a gente voltar aqui. Como que a gente pode implementar o compliance? Como que a gente pode ofertar esse tipo de serviço para o digital influencer? Pessoal, lembra ali do início? O dos Anjos comentou aí sobre a questão de protocolar requerimentos no Ministério Público, verificar se aquela empresa ela tem algum processo judicial, se aquela empresa possui autorização da Justiça, por exemplo, da CVM, né, para prestar serviços aqui no Brasil. Toda essa questão ela pode ser abordada no compliance. Porque, vamos imaginar, você fez a investigação defensiva, juntou todos os documentos comprobatórios, informando que realmente aquela empresa é segura, não tinha nada no nome da empresa até a presente data, que você protocolou requerimentos no Ministério Público, teve a devolução do delegado responsável daquela delegacia, informando que não tinha nada em aberto, gente, nada, idoneidade moral, top, tudo certo. Beleza, então até aquela presente data, estava tudo bem, estava tudo certo. E aí você fez um contrato tudo certinho, qualificando as partes, tudo detalhado. E aí vem uma operação, surge sim, e vem uma operação, ou o seu cliente foi intimado para comparecer em delegacia, para prestar depoimento. E como que vai funcionar? Você pode perfeitamente entregar, por quê? Já vai aparecer, gente, com outra imagem, tá? Outra imagem. Falando, nossa, excelência, o que é a situação? Verifica o que é primeiro, tá? Olha, excelência, até a data tal, a defesa realizou, né, a investigação defensiva, junta o protocolo da portaria feita ali na OAB, que você começou a usar a investigação defensiva, já mostra os documentos,
Gente, eu tenho certeza. A postura do delegado, quando vê esses documentos, né, dos anjos, vai ser outra, completamente diferente. Pode ser que futuramente seu cliente tenha alguma culpa, alguma coisa, né? Aí você vai verificar. Mas se você já junta todo o documento, se aquela pessoa já tem ali a questão preventiva, já um jurídico muito bem instalado, vai precisar verificar se realmente existe culpa e o que está sendo investigado, né? Então, assim, quanto mais documentos vocês tiverem, melhor. E sempre pense aí nessa questão de postura de vocês. E a postura, eu não falo somente da postura enquanto profissional, tá, gente? De conhecimento. Eu falo sempre de documentos. Aqui, gente, não é vai que cola. Ah, não sei o que, vou fazer, vai que cola. Não, não é vai que cola, tá? Tem documento? Então, tudo que o cliente perguntar, você sempre fala, como a gente pode provar isso? Como a gente pode provar isso? Então, a chave é essa. Sempre juntar documentos comprobatórios para fim de que realmente aquela pessoa, né, aquela empresa, realmente esteja com compliance em dia, que aquilo dê segurança para ela e para você também, né? Optando ali pela investigação defensiva, a gente viu nas outras aulas que precisa protocolar na OAB, ter todo aquele critério que não vai fazer de qualquer jeito, até porque também, se tiver excessos, você também pode ser responsabilizado. Então, o compliance aqui, ele é importante para vocês visualizarem a questão de implementação de serviços no escritório de vocês. Então, o que eu gosto de fazer? Quais são os serviços que você pode ofertar? Vai ter serviço que eu vou fazer porque eu tenho capacidade técnica para aquilo. Vai ter serviços que eu vejo a possibilidade de implementação, mas eu não tenho domínio técnico. Então, para isso, tem as parcerias, tá? E aí você vai vendo e administrando. Quando a gente fala, por exemplo, de fraude, eu não sei se vocês têm o hábito de usar o LinkedIn. LinkedIn é uma página, é uma rede social ali mais voltada para trabalho, então é mais formal. E no LinkedIn tem uma possibilidade de vocês buscarem vagas de emprego. E aí vocês visualizam ali as vagas que estão sendo ofertadas. Então tem de tudo, gente. Tem para professor, tem para advogado, tem para engenheiro, enfim, é uma rede social ampla que você pode fazer os filtros. E aí, se vocês buscarem, até quando a gente falou de criptoativos, se vocês buscarem ali na questão de vagas no LinkedIn, vai aparecer várias vagas, às vezes até remota, falando sobre contratando advogados para lidar com compliance nas empresas, tá? E até tem até vaga na Binance, que é uma corretora, né, de criptoativos, falando para lidar com fraude, com compliance. Então, tem possibilidades também. Então, se você deseja aí ter um novo nicho de atuação, estudar sobre isso, você pode também buscar essas vagas, porque algumas elas vão precisar de certificação. Então, é aquilo que a gente estava falando. Talvez para você realizar algum treinamento, por exemplo, de prevenção à lavagem de dinheiro, você precisa ter uma certificação específica. Então, você pode fazer um curso específico para ter essa certificação e depois implementar, né? Estar apto aí para implementar essa questão nas empresas, tá? Então, eu trouxe essa questão só de oportunidades para vocês começarem a visualizar também, tá? Então, depois procurem aí no LinkedIn, na parte de vagas, que vocês vão ter várias opções ali e entender que o compliance está em tudo, tá? E quando fala compliance está em tudo, não quer dizer aqui um adendo no criminal, não quer dizer completamente diferente, tá, pessoal? Você fazer o compliance com base nas diretrizes constitucionais, com base em regimentos, tudo certo, do que você utilizar o compliance para aquela atividade ilícita dar um ar de transparência, tá? São coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Por quê? Se você utiliza o compliance para burlar aquela atividade ilícita e gerar ali uma transparência, trazendo ela licitude, você também vai ser responsabilizado, tá? E aí, uma operação, você, advogado, é colocado como partícipe disso, tá? Como organizador também, que você utilizou ali de um instrumento para gerar transparência em uma coisa que é ilícita, tá? Então, só cuidado com essas contratações e só cuidado no que é compliance.
para você não misturar as coisas, tá? Não tem nada a ver. Compliance, pra você fazer, tem a forma certa. Agora, você querer deixar uma coisa ali que é ilícito, são coisas completamente diferentes, tá? E aí a gente tem as responsabilidades também de você enquanto profissional. Então, cuidado com essas questões. Eu vejo assim que hoje a aula é mais no sentido de não emociona, cuidado, tenha inteligência, tenha conhecimento técnico. Hoje, né, o curso aí que a gente ministrou em 4 dias foram assuntos atualizados, né? Então eu espero que vocês tenham aí pensado em novas possibilidades, tá? Novas possibilidades de negócios, novas possibilidades de atuação também. Então, como que vocês podem melhorar a atuação? O que vocês podem implementar no escritório de vocês? Mesmo que você não tenha escritório, como que você pode implementar isso na sua rotina, na sua vivência? E principalmente, né, gente, tendo bons resultados. E quando a gente fala de bons resultados, a gente sempre pensa em honestidade, integridade, que são coisas básicas. Então, isso também vem em questão de responsabilidade. Quando você pega um caso de repercussão midiática, você precisa entender que ele não é um caso simples, tá? Não é de qualquer jeito. Até para você ir dar uma entrevista, igual a gente conversou, tem meios, não se faz de qualquer jeito, né? Tudo é forma. E essa forma no compliance, ela não existe ali do jeitinho brasileiro, tá, gente? Tem que seguir a risca, né? Então, eu vou passar a palavra para o dos Anjos, para ele, daqui a pouquinho, para ele finalizar, para ele também passar um pouquinho da experiência dele de compliance. Mas a questão aqui do digital influencer, que eu quero deixar registrado para vocês, é o seguinte: é um tema novo, que realmente está começando a ter esses projetos de lei, já tem algumas jurisprudências aí, então não criem possibilidade, gente, de teses pobres, estudem sobre isso, porque já sabe que a responsabilidade é objetiva, não tem jeito, vai ser objetiva mesmo, e a tendência agora é regulamentar essas novas oportunidades, tá? Então, se chegar a oportunidade desse tipo para você, você tem que já ter esse domínio de contrato, tá? De investigação defensiva, verifique a idoneidade daquela empresa, verifique tudo também sobre esse digital influencer, tá? Sobre essa pessoa, verifica todas as questões de documentos, de imposto de renda, e aí volta a dizer, somente o advogado não vai conseguir lidar com tudo, vai precisar de contador, porque vai ter que pegar relatórios. Então, quanto mais, cada situação é uma situação, mas assim, quanto mais documentos vocês tiverem e dependendo da situação, ter a possibilidade de contratar outras pessoas, porque vai ter que ter relatórios, né, desses profissionais específicos, é melhor. Então, a questão hoje aqui sobre o compliance, eu sempre falo que investir em sistemas de prevenção e detecção, né, desse tipo de problema gera o quê, gente? Faz parte da cultura organizacional da empresa e vai ter sempre valorizar a ética, transparência. E aí, quando se tem um programa bem estruturado, vai permitir que aquela empresa tenha mais preparação, né, para identificar e responder rapidamente ali algum processo, algum eventual oitiva, enfim. Então, quando a gente fala de compliance, é sempre comunicação, é sempre transparência, tá? É realmente criar mecanismo de conformidade, tá? De você verificar aquela idoneidade e aí não focar somente naquela empresa, mas focar também no seu cliente, tá? Verifica tudo no nome dele. Então, observem essas questões. Então, tem lancha, tem aeronave. Busquem a matrícula desses bens, tá? Tá no nome de quem? Como que tá? Porque às vezes já tá com um problemão na mão e depois pode se complicar. Então, tenha sempre documentado. Então, assim, a mensagem de hoje que eu queria passar para vocês é isso. Tenha tudo documentado. Não, peque pelo excesso, tá? Mas não pela falta. Então, é isso, pessoal. Essa questão do digital influencer tem somente aumentar mesmo e criar uma maior incidência mesmo, porque hoje as pessoas estão conectadas, né? E isso já é uma profissão. Então, assim, a gente precisa regulamentar isso.
A gente precisa trazer transparência nessas informações, porque em uma situação você pode envolver tanto uma questão de consumidor, né, quanto também uma questão criminal, que é o que a gente está falando, tá? Dos Anjos, com a palavra. Obrigado, doutora. Gente, antes de finalizar esse tema tão importante, que é a utilização do compliance para a gente prevenir, para a gente detectar e para a gente responder esses possíveis crimes empresariais, né? Antes da gente finalizar, nós temos aí os últimos minutos de aula, nós vamos abrir um tempo para que vocês questionem. Gostaríamos de agradecer, tá bom? Toda a atenção, a aula sempre no nível aí, mais ou menos de 30 pessoas simultâneas, e foram 4 dias de muito aprendizado, conteúdo robusto, conteúdo pesado, às vezes puxado, às vezes cansativo, mas eu espero que vocês absorvam, vocês vão ter acesso ao material, o curso vai ficar gravado, então tem como vocês estudarem depois, estaremos sempre à disposição. Como eu já disse, o feedback de vocês é muito importante, tá bom? Muito importante para que a gente tenha retorno, para que a gente consiga demonstrar para a ESA São Paulo que vocês gostaram. Então, se for possível, cada um, dentro da sua possibilidade, dizer aí no chat o que acharam do curso, tá bom? Então, deixar esse retorno aí para a gente, porque aí nós vamos demonstrar para a ESA o que os alunos de fato acharam, tá bom? Ou redes sociais, como vocês preferirem, mas esse retorno aí para a gente, esse feedback é de suma importância para que a gente tenha a possibilidade de terceira edição desse curso, quem sabe aí no futuro próximo. Perfeito? E sobre compliance, o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu já atuei em compliance muitos anos, compliance empresarial mesmo. Então, eu tinha uma empresa com antigos sócios meus, que era o COB, Compliance Office Brasil. Essa empresa, depois aí da pandemia, a gente acabou arquivando porque a gente prestou o serviço, fez implementação de compliance em diversas PJs aqui no DF, e aí, com o advento da pandemia, essas empresas elas tiveram muita dificuldade, algumas não permaneceram, mas a importância do compliance é exatamente isso. Nós temos essas 3 fases de compliance, que é a prevenção, a detecção e a resposta, tá, gente? A resposta. Então, doutor, mas o que o criminalista tem a ver com isso? Gente, vocês receberam a possibilidade de adentrar numa empresa quando vocês realizarem esse tipo de trabalho. Normalmente vocês vão enxergar demandas que algumas delas podem chegar a crimes graves. E eu dou exemplo em que quase toda empresa ela enseja crime. E às vezes ela não percebe, às vezes é por falta de conhecimento, às vezes é por uma prestação de serviço especializada contábil, às vezes ruim, ou às vezes por erro de mecanismos dentro da própria empresa, mas crimes tributários, por exemplo, né? Então nós temos hoje uma grande demanda nessa área. E o nosso objetivo de trazer tudo aqui para vocês perceberam que ao longo do curso nós trouxemos várias vertentes, várias nuances de atuação. Nosso objetivo aqui é trazer vários caminhos, e quem vai escolher a atuação vai ser vocês, vai ser o andamento da carreira de vocês, mas isso é algo de normalmente, honorários muito vultosos, tá? A atuação em crimes tributários é algo, normalmente, de uma excelente, mas técnica atuação. Então, um advogado criminalista que decidir atuar, normalmente ele vai ter que moldar a carreira dele em parcerias com tributaristas, em parcerias com sindicatos, em parcerias com contabilidades, e por meio de um compliance você pode ensejar isso. Eu trouxe essa ideia para vocês, mas o que a doutora Bruna estava falando era a possibilidade de compliance dentro de empresas dos influencers, tá bom? Então, é para que a gente evite, por meio do compliance, que esses influencers cometam todos esses crimes que nós citamos. Perfeito, senhores? Então, queria fazer esse adendo, essa conclusão. Antes da gente fazer considerações finais, gostaríamos de saber se alguém tem alguma pergunta, levante a mão. Se alguém tem uma colocação, nós ficamos aí 4 dias ao longo dessas manhãs juntos, então seria muito importante ouvir vocês, caso alguém tenha alguma colocação. Já recebemos aqui alguns feedbacks, que, gente, isso é muito válido, viu?
Muito obrigado, professores, a aula excelente. O curso foi maravilhoso e conteúdo importante, interessante. Agradeço aos doutores por todo o conhecimento compartilhado pela excelência. Excelente aula magistral com transmissão clara e objetiva. Parabéns, gente, muito obrigado mesmo. Glaucio Arruda, muito bom. Gente, esses retornos mesmo com o objetivo da gente buscar melhoria e ter uma nova oportunidade de retorno aqui na ESA. Então, se for ruim o feedback, não importa, mas mandem, tá bom? Bruno, alguma colocação? Temos aqui o Guilherme, que quer falar também. Vamos repassando, que estamos chegando aí nos últimos 10 minutos e, alinhamos o horário, tá vendo? Bom dia. Agradecer de novo aos doutores, gostei muito da aula, acho que todo o grupo gostou, pelo visto. Então, agradecer aos colegas, aprendi bastante, espero uma nova oportunidade de revê-los e tal, tá bom? Eu vou sair realmente aqui às 11 horas, um pouquinho antes, que eu começo uma outra aula, pontualmente aqui às 11, tá bom? Então, agradecer bastante, foi um prazer conhecê-los. Muito obrigado pelo conteúdo, pelo empenho, já tinha agradecido. Estou seguindo os colegas no Instagram, tá bom? Então, fatalmente, nós voltamos a nos falar, tá? Qualquer dúvida que eu tiver, eu vou dirimir com os colegas, tá bom? Obrigado, Guilherme. Tudo de bom para vocês, tá bom? Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigado pelo feedback. Obrigado pelo empenho, viu? Obrigada. Tchau. Pessoal, só para finalizar aqui a minha parte aqui e abrir aí para as perguntas e feedbacks, gostaria de agradecer, tá, a presença de todos vocês. É muito bom estar aqui, terceirizando conhecimento. Foram 4 dias de conteúdo intenso mesmo, né? Então, essa questão, a gente trouxe várias questões novas, atuais, e isso, às vezes, é muito cansativo, eu entendo, né? Mas, no final, assim, é muito gratificante ver o feedback de vocês, o retorno de vocês, tá? Então, espero aí que tenha realmente contribuído para a advocacia de vocês, que vocês tenham criado e já começar a pensar em novas formas de atuação, como que vocês vão implementar o que a gente trouxe aqui de conteúdo para a rotina de vocês, né? Para o dia a dia. Então, assim, muito obrigada pela companhia. Também quero agradecer aí pela ESA, pela oportunidade, confiança também depositada em nosso trabalho. Então, isso é muito importante, né? Porque eu estou aí com a ESA, acho que desde 2020, 2021, não me recordo. Já ministrei aí uns 6 cursos, então é muito importante. E fico muito feliz de estar de volta, né? E também agradecer o dos Anjos pela parceria de sempre. Muito obrigada aí pela parceria, pelo aprendizado, pela confiança também. E aí, pessoal, eu estou à disposição, tá? Qualquer coisa, pode estar mandando mensagem. Eu vou deixar o nosso Instagram novamente aqui. Se vocês ainda não seguem a gente, é para seguir, tá, pessoal? A gente... Deixa eu... eu e o dos Anjos, a gente produz conteúdo na internet, cada um mais ativo, enfim, com a sua personalidade. Então, assim, é muito importante. Vou ficar muito feliz de ver agora os feedbacks de vocês. Eu estou vendo aqui, né, que já mandaram. Então, assim, muito obrigada, gente, pela parceria. Vocês foram sensacionais. Não é fácil, eu sei que é um curso extenso, cansativo. E tá aqui todos os dias, né, com mais da metade aí, praticamente, dos inscritos presentes, né? Eu fico muito feliz. E é isso. Muito obrigada. E finalizando aqui, porque eu vi que teve gente que entrou, né? Mas depois do horário que a gente tinha começado. Vamos lá. Sobre o questionário do curso, tá? Como que vai funcionar? Eu vou compartilhar o material, tá? Com a equipe da ESA. Então, eu já até programei o e-mail para 11 horas. Então, hoje, às 11 horas da manhã, eles já vão receber aí no e-mail o conteúdo do curso, o material que a gente utilizou aqui, tá? E aí, eles vão colocar aí para vocês na sua área do aluno. Então, que material que eu passei aqui para vocês? A CPI das pirâmides financeiras, tá? Coloquei aí tudo completo para vocês, o relatório completo. Coloquei o parecer do IBC-CRIM referente à quebra de sigilo de dados coletivos e o slide, tá? Coloquei o slide em arquivo único. Então, vocês vão ter tudo. Quando vocês estudarem todos os slides, vocês aí vão fazer o questionário, tá? O questionário eu coloquei perguntas de verdadeiro ou falso e vocês selecionam a resposta, tá? No final, vai ter aí a emissão do certificado. Beleza? Então, o certificado e a questão de material é com o setor administrativo, tá? E com o suporte, mas já foi encaminhado
É isso. Então, qualquer dúvida aí, estamos à disposição, na verdade, né? E é isso, eu vou passar também a palavra para o dos Anjos, que eu vou ler aqui o chat, e aí a gente vai conversando para daqui a pouco já finalizar a nossa aula. Bom? Então é isso, dos O Anjos. doutor David aí trouxe um recado bem bacana, Bruno. Disse que a Escola Superior, lá do MP do Goiás, está dando esse curso sobre compliance, 180 horas à distância. Então, quem tiver interesse de aprofundar nesse tema que nós falamos hoje, isso daí é muito bom. Perfeito? Então, senhores, minhas considerações primeiro, em prol da ESA, muito obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição para o que vocês precisarem, ministrar qualquer tipo de curso voltado para a prática criminal ou advocatícia. A doutora Bruna, grande amiga aí, nos conhecemos por meio das redes sociais, gente. A gente nem se conhece pessoalmente ainda, mas quando se conhecer, eu não vou nem chegar a dizer que já conhecemos, porque a internet, ela aproxima muito as pessoas, então já é alguém que eu tenho aí, além de parceira de trabalho, uma amiga mesmo, que precisar, estarei sempre à disposição. A todos vocês, obrigado pela atenção, obrigado pelo respeito, obrigado pela presteza. Eu, do fundo do coração, espero que vocês tenham colhido aí conhecimentos que sirvam para a advocacia, que sirvam para a evolução profissional. Espero um dia a gente se encontrar aí pelos tribunais do país afora ou nas redes sociais e a gente ir conversando, tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus. Fique com Deus, pessoal. Muito obrigada e até breve, né? Até logo aí. Tem mais algum comentário a ser feito, algum feedback, ou a gente já pode encerrar a nossa aula? Acho que não, acho que... Eu acho que já finalizou, né? Sim. É isso então, pessoal. Muito obrigada e até logo. E de novo, viu? Feliz Dia das Mulheres, né? Feliz nossos dias. Feliz Dia das Mulheres. É isso, tá bom? Que tenhamos aí muito sucesso e que, acima de tudo, a gente tenha consciência que a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser, né? Então é isso, pessoal. Muito sucesso, obrigada e até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, gente.